A paz do Senhor, como está sendo o seu dia hoje? Está começando um dia na presença do Senhor? Está começando um dia agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida? Gostaria de convidar você, se não tem esse hábito, que primeiramente você possa estar sendo grata ao Senhor por tudo que Ele está fazendo na sua vida, por tudo que Ele fez, pela noite de sono abençoada que você está tendo, que você possa estar agradecendo ao Senhor, mesmo passando por dificuldades. Seja grata. Hoje vamos para mais um devocional, o qual está falando: compreenda o seu propósito. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 26, diz: Ele respondeu: Eu digo a vocês que a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Como você tem administrado seu tempo e como tem feito uso de suas habilidades e conhecimentos? Vivemos tempos difíceis, mas a igreja tem uma promessa sobre ela de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim também existem uma promessa sobre a sua vida. Existe um chamado, mas muito acabam esquecendo-se das suas responsabilidades, do propósito para o qual nasceram. E como uma fogueira que não é abastecida com lenha, as chamas se extinguem e o chamado é abafado. É preciso que você entenda que não está na terra por acaso, para uma vida sem sentido e sem propósito. Existe um chamado para que a sua vida, uma responsabilidade. Existe um chamado para a sua vida, uma responsabilidade. No dia em que os céus se abrirem e Jesus vier em glória, todos nós, sem exceção, como na parábola dos talentos, prestaremos contas da administração. E isso é algo muito sério, pois há pessoas que vivem só para o hoje. É bem verdade que o dia de amanhã só ao Senhor pertence. Contudo, precisamos viver com intensidade o hoje, porém conscientes de que para onde estamos indo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho, senão Jesus. Como na parábola, ele depositou em você os talentos proporcionais à sua capacidade. Cabe a você administrá-los e fazê-los frutificar. Convido você a refletir sobre como tem administrado seu tempo e utilizado as suas habilidades e os conhecimentos recebidos do Senhor para cumprir o seu propósito. Talvez você se sinta como se tivesse perdido o sentido para continuar a sua jornada em razão das mágoas e tristezas que tem enfrentado, ou ansioso demais pelo dia de amanhã. Mas foque no agora e busque cumprir o seu chamado com aquilo que você recebeu. Aqui o autor fala da parábola, dos talentos. Ele cita aqui como se a gente tivesse, a gente vai ter que prestar contas, no caso, como a parábola dos talentos. Na Bíblia fala, onde Jesus está ensinando seus discípulos, conta que um servo, ele estava prestes a viajar e entregou, aos seus servos um talento. Esse homem estava prestes a viajar e entregou aos seus servos um talento. Então, para um servo ele deu 5 talentos, para outro servo ele deu 2 talentos e para o outro servo ele deu 1 talento.
Aquele, né, que o Senhor entregou 5 talentos, assim que o seu Senhor viajou, aquele que ele deu 5 talentos, ele imediatamente saiu e foi lá e aplicou os seus talentos. E os seus talentos foram dobrados. Aquele a quem o Senhor deu 2 talentos, ele fez a mesma coisa, foi e multiplicou o seu talento. Mas aquele terceiro que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou, cavou, né, para um buraco e enterrou o talento, escondeu, achando que estava protegendo o talento, né, que o servo tinha, seu senhor tinha dado a ele. Só que ele escondeu o talento. Quando ele retornou, né, eles foi prestado, cada um prestou conta daquilo que o Senhor havia designado a cada servo. Um primeiro e o segundo multiplicaram seus talentos. Só que o terceiro, mesmo tendo, fazendo como se tivesse tido uma boa vontade, né, não tinha intenção nenhuma de estar roubando o seu senhor, mas ele escondeu o seu talento. Ele não procurou crescer, ele não procurou multiplicar. Então, o Senhor nos ensina para que a gente venha a usar aquilo que Ele deu a mim e a você. Seja o que for, para fazer em prol da sua obra, em prol do seu reino. Que a gente venha multiplicar. Ou seja, se eu estou aqui falando da palavra do Senhor para você, falando da palavra do Senhor para aquele que está desmotivado, para aquele que se afastou dos caminhos dele, ou até mesmo falando para aquele que nunca ouviu falar da palavra dele. O Senhor quer que, se Ele me deu este talento de estar aqui hoje fazendo este devocional, é porque Ele quer que eu venha multiplicar. Então Ele está dando, né, esta confiança, Ele está me entregando este talento para que eu venha frutificar para o seu reino, para que eu venha multiplicar, que daqui vai ser, eu sou uma, mas estou falando para você que é o segundo, e você vai passando para o terceiro, então de uma certa forma eu vou estar multiplicando. E assim é o Senhor, Ele quer que façamos isso com os talentos que Ele deu para você, com os talentos que Ele deu para mim, que a gente venha compreender qual é o propósito que o Senhor tem derramado para mim e para você. Pois o propósito, ele é a razão do existir e aquilo que nos incentiva a levar a vida do modo como nós a vivemos. E uma vida sem propósito, ela não tem sentido. Por isso que o Senhor quer que eu e você façamos alguma coisa. Porque quando a gente vive dentro de um propósito, né, do Senhor, todas as coisas às nossas voltas vai cooperar para o nosso próprio crescimento. Assim como eu falo que eu comecei a fazer esse devocional para falar da palavra do Senhor. Eu falo do meu jeito. Falo muitas vezes assim, talvez as pessoas podem achar que eu não tenha muita propriedade para estar falando daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Mas eu creio que aos poucos Ele vai capacitando. Aos poucos Ele vai nos ensinando de como fazer, de como trabalhar. Então, por isso que as coisas, quando a gente coloca a mão, quando a gente se doa, tudo que está na nossa volta vai cooperar
para o nosso próprio crescimento. Então a gente tem apenas que fazer. Nós temos que dar o primeiro passo. Temos que ter atitude e seguir em frente. E aqui no começo o autor perguntou: como você tem administrado o seu tempo e como tem feito uso de suas habilidades e conhecimentos? Nós sabemos que nós estamos vivendo sim, os dias de hoje são muito corridos, os dias de hoje a gente tem muita tarefa, mas Deus nos deu 24 horas do dia. E a gente tem que saber sim aproveitar este tempo que o Senhor nos deu para cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou, o qual Ele nos designou. Porque nós somos moldados para isso, somos preparados para cumprir este propósito. Mas antes de tudo, nós temos que compreender, temos que entender e saber qual é o propósito que o Senhor designou para mim e para você. Cada um tem que pensar no que Deus colocou na sua mão, no que Deus está colocando na sua mão para fazer. E simplesmente sair e fazer. Ou simplesmente usar este talento que Deus te deu de uma forma como até mesmo a internet como ferramenta. A gente precisa sim falar da palavra do Senhor. Porque nós não estamos aqui nesta terra por acaso. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. E às vezes esse nosso propósito pode estar chegando ao fim. E mesmo que esteja chegando ao fim, não deixe de fazer. Mesmo que o tempo esteja correndo demais, não deixamos de fazer, de cumprir o propósito que o Senhor nos entregou. Vamos multiplicar estes talentos. Vamos fazer o que precisa ser feito. Vamos entregar ao Senhor a multiplicação daquilo que Ele tem designado nas nossas mãos. E que você e eu venhamos a cada dia compreender qual é o propósito. E se você ainda não sabe qual é o seu propósito, fale com o Senhor. Ore, busque no Senhor, que com certeza Ele vai te mostrar. Com certeza Ele vai revelar a você qual é o propósito. E quanto de talento você vai entregar. Qual a multiplicação, quantos você vai multiplicar para entregar ao Senhor aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Que nós não venhamos ser como aquele servo que recebeu um talento e enterrou. Não, que nós venhamos aprender a ir em frente, que nós venhamos aprender a multiplicar aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, em prol do seu reino. A frase do dia ainda diz: você não é a obra do acaso, mas de um propósito. Você está aqui para cumprir um propósito. Eu estou aqui para cumprir um propósito. A palavra-chave é administrar. E a leitura bíblica está em Provérbios 27. Que você possa estar clamando ao Senhor, se você ainda não descobriu qual é o seu propósito. Que o Senhor venha revelar para você. Que o Senhor venha te mostrar, tocar no seu coração e falar: filho meu, filha minha, este é o propósito que eu quero que você siga. Ore a Ele, pergunte, Ele vai responder. Que o Senhor venha derramar no seu coração, que você venha se encher cada vez mais, para que você possa entregar também cada vez mais aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Que eu e você venhamos cumprir o propósito com louvor, com honra,
para que a gente venha receber aquilo que o Senhor tem prometido para mim e para você. Amém? Tenha um dia abençoado. Fique na paz do Senhor e que você venha compreender qual é o seu propósito. Um beijo no coração e até amanhã para o próximo devocional.